O que as guerras, o clima, a bomba atômica e o coronavírus fizeram de fato foi nos forçar a lembrar do tipo de mundo em que vivemos. Fomos despertados de um sonho bonito e agora podemos começar a falar sobre a realidade. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje o tema é Vivendo na Era da Pandemia, né? É um tema baseado num dos artigos de C.S. Lewis que irei comentar um pouco mais à frente. Muito obrigado a você que está ouvindo, mas antes, não esqueça de assinar o podcast, não importa onde você esteja ouvindo, no seu aplicativo de podcast favorito, não esqueça de curtir e assinar se você estiver ouvindo no YouTube. Também não se esqueça de nos apoiar no apoia-se/Oliver Talk. Lá você vai poder ajudar-nos financeiramente e ainda, em troca, ganhar alguns produtos exclusivos, correto? Então nós estamos assim, não sei se estamos vivendo numa era de pandemia, mas a imprensa inteira fala que é uma era de pandemia, não é? E no começo do podcast eu falei especificamente uma frase do C.S. Lewis, que está em um artigo que foi escrito em 1948. Óbvio que ele não falou sobre o coronavírus, mas antes de começar esse podcast especificamente, eu queria explicar algo muito importante que as pessoas não têm a mínima noção. A diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. Né? Nós falamos as coisas, a imprensa coloca como se fosse uma coisa óbvia, coloca essas notícias como se fossem as coisas mais óbvias do mundo, mas não são. Né? E nós estamos aqui justamente um podcast que descomplica a cultura para te explicar o que são essas coisas. Né? Então, por exemplo, o que é um surto? Né? Um surto ele acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica. Então, por exemplo, em algumas cidades, a dengue é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas, como um bairro. Então, isso é o surto, quando acontece especificamente em um bairro, de repente, começou a aparecer dengue em todo lado. Né? Então, é uma pequena região que tem um surto. Já a epidemia, ela irá acontecer quando existe ocorrência de surtos em várias regiões. Então, a epidemia, vamos dizer assim, é um surto em várias regiões dentro daquele país. Né? A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram casos. E a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Por exemplo, em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Óbvio que não é nesse ano, mas eu estou dando um exemplo. Então, a diferença entre surto e epidemia é a quantidade de regiões que acabam atingindo. Enquanto o surto é um pequeno local, já a epidemia ela atinge vários locais e ela pode chegar a nível nacional, atingindo várias cidades, como nós vemos aqui neste exemplo, certo? E o que é a endemia, certo? A endemia ela é um pouco diferente, ela não está relacionada a quantidades de locais que uma certa doença, um certo vírus, uma certa bactéria atinge. Ela não está relacionada a isso, certo? A endemia é uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região, de causa local. Por exemplo, a febre amarela é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, a diferença entre surto e endemia parece ser coisas parecidas, mas são diferentes, porque o surto ele aconteceu de repente por motivos X, Y, Z, mas não acontece frequentemente. Já a endemia, ela acontece frequentemente há anos. Né? Como nós vemos, a febre amarela no Nordeste, aquela certa região, tem uma endemia, porque há tantos e tantos e tantos anos tem febre amarela. Eu acho que nem tem mais, mas houve uma época que só se falava de febre amarela toda hora em certa região do Nordeste. Né? E a pandemia? Qual que é a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia? Que é o nosso assunto de hoje, né? Vivendo na era da pandemia. O que é uma pandemia? Né?
Então, a pandemia é em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ou seja, né, ela acontece quando uma epidemia, certo? Aquela epidemia que atingiu várias cidades de um país, correto? Começa a se espalhar por diversas regiões do planeta. Então, por exemplo, em 2009, a gripe A ou gripe suína passou de uma epidemia para uma pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Correto? Então é exatamente o que está acontecendo agora com o famoso Covid-19, ou coronavírus. Né? Em 11 de março de 2020, o coronavírus, ou Covid-19, também passou de epidemia para uma pandemia, ou seja, saiu da China, correto, e começou a atingir várias regiões do planeta. Então a diferença entre epidemia e pandemia é que epidemia são vários surtos em cidades, mas ainda a nível nacional. Já a pandemia é quando ela acontece em nível internacional, sai daquele país e vai para vários e vários países totalmente diferentes. Né? Então, por isso que, vamos dizer assim, os especialistas dizem que o coronavírus é uma pandemia, porque saiu da China e agora atinge vários lugares. E o que isso tem a ver com o nosso assunto principal de hoje, que é a nossa reflexão sobre um texto de C.S. Lewis? Tem tudo a ver, porque o C.S. Lewis escreveu um texto em 1948, que eu achei aqui nos meus arquivos. Esse texto está escrito no livro Ética para Viver Melhor, Diferentes Atitudes para Agir Corretamente, da editora Pórtico. Né? Esse livro, na verdade, são uma série de artigos que C.S. Lewis escreveu para o jornal, tem de 1948, tem também de outras datas. E C.S. Lewis escreveu um artigo chamado Viver na Era Atômica. Eu acho isso muito interessante. Ele escreveu isso em 1948, mas você imagina que naquela época, quando começou a corrida armamentista, quando as pessoas viram a explosão da bomba atômica, elas começaram a entrar também numa espécie de pandemia emocional, por assim dizer. Porque, vendo o poder destrutivo da bomba atômica, elas começaram a perceber que a vida poderia ser, ou melhor, desaparecer em apenas alguns instantes. E começou uma histeria, né? Começou uma catástrofe sentimental global. Vamos morrer, o mundo vai acabar. Né? Então dá para imaginar todas aquelas cenas, né? de profetas de agora, já falando que o mundo vai acabar, etc. Né? Óbvio que a maioria de nós não vivemos em 1948 e nem na época da corrida armamentista, e nem no começo da Guerra Fria, e nem no final da Segunda Guerra Mundial. Mas dá pra gente perceber um pouco, óbvio, nas suas devidas proporções, mas um pouco, o que aquelas pessoas imaginavam ou imaginaram quando viram o poder da bomba atômica a primeira vez. Não é? Porque hoje nós vemos também pessoas que, vendo algumas mortes que ocorreram com o coronavírus, uma certa assim, não, vai acabar tudo, já era, o mundo já foi pro saco. Então eu quero que vamos sair um pouco dessas notícias do dia a dia e vamos fazer uma reflexão sobre o que o pessoal daquela época estava sentindo, e vamos ver se tem certas semelhanças com isso. Não é? Então eu irei ler o artigo aqui, o artigo tem trechos muito bons aqui, são 7 páginas, não irei ler todas as 7 páginas como sempre, né? Senão vai ficar um podcast muito longo, muito extenso, e esse não é o objetivo, só pegar algumas partes principais. Né? Então, C.S. Lewis começa o artigo da seguinte maneira. Ele vai falar: em certo sentido, damos importância demais à bomba atômica, certo? Troque bomba atômica por coronavírus aqui. A quem me perguntar como viver na era atômica, ou na era do coronavírus, sinto vontade de responder: bem, do mesmo jeito que viveria no século XVI, quando a praga assolou Londres por quase um ano, ou como se estivesse na época dos vikings, em que invasores da Escandinávia podiam chegar e cortar a sua garganta numa noite qualquer, ou, de fato, como que
como quem já vive na era do câncer, na era do sífilis, na era da paralisia, na era dos ataques aéreos, na era dos acidentes ferroviários, na era dos acidentes rodoviários. Então ele está querendo dizer o seguinte: como é que é viver na era da bomba atômica? É como viver em qualquer outra época, sempre tem uma desgraça que pode acontecer. Então como é que é viver na era do coronavírus, que todo mundo fala, é isso aí, já aconteceram coisas piores na humanidade. Não é? Imagina esse pessoal vivendo na era da bomba atômica, né? Até hoje a maioria das pessoas vivem falando, não, e se um louco chegar lá, apertar o botão, começar uma guerra nuclear? Sempre tem isso, né? Quando a gente começa a pensar em bomba atômica, a gente sempre pensa no fim, no amanhã. Não, já era, acabou o mundo. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas em relação ao coronavírus. Muito interessante. Então, continuando aqui o artigo. Em outras palavras, não vamos começar a exagerar na novidade da situação. Acreditem-me, senhores e senhoras, vocês e todos os seus amados já estavam condenados à morte antes da invenção da bomba atômica, e uma percentagem bem elevada de nós morreremos, ou melhor, de nós morrerá de formas desagradáveis. Na verdade, temos uma grande vantagem sobre os nossos ancestrais. Qual é essa vantagem, disse C.S. Lewis? Os anestésicos, mesmo assim, no entanto, vamos morrer. Então ele fala uma coisa muito interessante, não é? Que as pessoas elas entram em pânico em face de morrer. Então a bomba atômica ela simplesmente pode acabar com tudo e acabar com a sua vida, né? Então, coronavírus, existe um certo pânico em relação a algumas pessoas, porque a morte é evidente. Nossa, eu posso pegar esse vírus e morrer e acabou tudo. Não é simplesmente ficar doente, sabendo que você tem remédios para ser curado. Não, é o fim. É o fim de todas as coisas. Óbvio que eu não quero entrar na discussão aqui nesse podcast, que não é a intenção, se o vírus ele foi fabricado ou ele foi realmente natural, sei lá. Isso a gente... outros podcasts discutirão, porque aí seria um assunto muito longo, tal, que precisaria de muita pesquisa e não é o caso agora. O importante é a reflexão que C.S. Lewis está falando. Então, mas mesmo assim nós temos uma vantagem em relação às outras eras. Você imagina, sei lá, a gripe espanhola. Você não tinha remédio para febre. Você não tinha essas coisas que nós temos hoje. Nós temos uma vantagem, como diz o próprio C.S. Lewis, né, em relação aos nossos antepassados. Eu fico imaginando, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, os grandes filósofos do passado, os grandes pensadores intelectuais, quando eles tinham dor de cabeça. Hoje em dia, assim, quando eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo o meu Dorflex. Ou qualquer outro tipo de remédio. E sai, meia horinha, puf, já era. Eu fico imaginando como é que esses homens, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, escreviam aqueles tratados gigantes. E não era que nem esses lápis que nós temos hoje, você pega lá, ponta, lapiseira. Não, amigo, ali na tinta. E não podia errar, você imagina, o cara errava, se ele errasse, tinha que apagar tudo, ou trocar folha, ou achar um método ali. Eles eram heróis, não é? E mesmo assim nós temos uma vantagem, né? Então o C.S. Lewis continua aqui o artigo, né? Completamente ridículo choramingar e viver com um semblante carregado, porque os cientistas acrescentaram mais uma chance de morte dolorosa e prematura a um mundo repleto de tais chances, em que a morte não é uma chance, mas sim uma certeza. Então isso é muito interessante, né? Porque os cientistas sempre vão na TV, vão nos jornais, sempre colocam, agora você tem mais uma chance de morrer, e todo mundo entra em pânico. E é isso que C.S. Lewis está falando. Calma, é ridículo você ficar choramingando pelos cantos. Isso não é atitude de alguém consciente, de alguém maduro. Legal não, mas assim, o importante é o que o C.S. Lewis vai falar no segundo parágrafo. Ele vai dizer o seguinte: esse é o primeiro ponto a esclarecer, e a primeira ação é nos controlarmos, ou seja, o que não está acontecendo com a imprensa, porque a mesma imprensa, ou comentaristas, políticos de opinião, que vivem falando que você tem que viver no estado de quarentena, que você tem que
não pode sair de casa, que você não pode se encontrar com ninguém, etc. Eles estão lá em festinha, né, dando coletiva de imprensa, né, colocando pânico geral na sociedade, né, que a gente sabe, não é? A imprensa vive muito do pânico e da histeria. Por quê? Gera cliques. Gerando cliques, você entra no site do cara, se ele tiver um bannerzinho ali de propaganda, ele ganha alguns centavos. Se não tiver, você vai querer ver aquele artigo, só que só tem assinatura, você vai querer assinar, porque, eu tenho que ler isso, porque os fins dos tempos chegaram. Os fins dos tempos chegaram. Né? Então tem muito disso. Então a tua primeira ação é você se controlar. Né? C.S. Lewis, ele dizia que um dos piores leitores que existe é leitor de jornal, porque ele sempre está em ansiedade. O problema não é você ler jornal, ler notícias. Ele está falando que esse não é o problema é você só ler isso, porque você fica preso a uma realidade do aqui e agora, e você não consegue ir além. Por isso que eu sempre falo nos podcasts que a leitura da literatura clássica é muito importante, porque é uma maneira de você sair da temporalidade e ali perceber sentimentos, ações, moralidades que transcendem o tempo e o espaço, correto? Então, continuando o artigo aqui. Se vamos ser destruídos por uma bomba atômica ou pelo coronavírus, que ela nos encontre realizando atividades humanas sensatas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis, conversando com os amigos enquanto bebemos ou jogamos dardos, e não amontoados como ovelhas apavoradas, pensando em bombas ou em coronavírus. Então, é uma atitude. Sabe, eu também não vou parar de fazer podcast, porque não, é o coronavírus, não, vamos parar. Não dá pra parar, velho. Se é pra, Deus não queira, mas é pra falecer com dignidade, é trabalhando, é fazendo alguma coisa de útil. Não assim como como uma ovelha assustada, em pânico, etc. Como se isso nunca tivesse acontecido na história do mundo. Veja assim, eu não estou diminuindo a gravidade da situação, não importa qual gravidade você coloque aí. Mas o importante é como você reage perante essa situação. Assim também como o pessoal da bomba atômica lá atrás. Não, o mundo acabou, é o fim dos tempos. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética um e outro vão atacar uma bomba e vai acabar tudo. Não acabou. Não é? Ok, aí, indo um pouco mais à frente, né, pulando algumas linhas aqui, para a gente não ficar falando muito sobre isso, é o seguinte, o que o C.S. Lewis vai falar, né? O que a bomba atômica, ou coronavírus, trouxe de novo é a capacidade de destruir total e completamente a civilização. As luzes podem se apagar para sempre. Né? Não no caso do coronavírus aqui, mas a bomba atômica ela tem essa capacidade. Né? Mas estão dando para o coronavírus a mesma capacidade atômica também. Não é? Você percebe isso. Sabe, nós vivemos um mundo que, pode acontecer guerra nuclear a qualquer momento. Só que assim, a preocupação maior não é? Nós vivemos num país que tem mais de 60 mil homicídios por ano, ou pelo menos tinha, né? Agora Moro diminuiu um pouquinho, o Moro e o Bolsonaro, né? E a preocupação nunca foi essa. Correto? Então, continuando aqui. Qual era a sua visão sobre o futuro definitivo da humanidade antes de a bomba atômica ou coronavírus entrar em cena? Lewis pergunta. O que você pensava que ia resultar de todo o esforço da humanidade? Qualquer um com mínimo de percepção científica sabe a resposta, mas, estranhamente, quase ninguém menciona. E a verdadeira resposta, quase inquestionável, é que com ou sem bombas, ou com ou sem coronavírus, a história terminará em nada. Olha que interessante, né? Ele está agora entrando numa parte do artigo em que ele está explicando que a humanidade ela se preocupa, os indivíduos, você, eu, nós se preocupamos com o fim da nossa vida. Nós podemos morrer.
mas não queremos morrer com bombas atômicas, com coronavírus ou qualquer outro tipo de coisa. Se possível, nem morrer. Viver para sempre. Né? Isso é também um dos grandes conteúdos de filmes, literatura e por aí vai. Não é? Ninguém quer parar um momento e pensar que o fim da sua história vai chegar. Ninguém gosta de pensar essas coisas. Não é? Então ele vai continuar aqui falando. Né? Os astrônomos não afirmam que este planeta será habitável para sempre. Os físicos não têm esperança de que a vida orgânica seja a possibilidade permanente em alguma parte do universo material. Então ele traz argumentos científicos mostrando que uma hora o mundo vai acabar. Engraçado, muito interessante ele trazer esses argumentos, porque existiam teses antes, e a própria ciência dizia isso, que na verdade o mundo não teve um começo. Agora, né, depois do mundo, você vê como a ciência ela sempre muda, né? E a religião cristã sempre tinha falado, não, o mundo tem um começo e tem um fim. Não é? Então, continuando aqui. Por que as pessoas, às vezes, elas são assim? Né? Porque elas estão muito presas à matéria, à natureza. Olha aqui o Lewis ele vai falar aqui. Se a natureza é tudo o que existe, em outras palavras, se não existe Deus, nem vida diferente a algum lugar fora da natureza, então todas as histórias terão o mesmo fim. Um universo do qual toda a vida foi banida sem possibilidade de volta. Tudo terá sido lampejo acidental e não haverá ninguém, nem ao menos para recordar o que passou. A bomba atômica, sem dúvida, pode encurtar a duração deste planeta, mas o conjunto, mesmo que permanecesse por bilhões de anos, será infinitesimalmente curto com relação ao oceano de tempo anterior e posterior, de modo que a duração não me causa qualquer empolgação. Né? Então, se a natureza é tudo que existe, presta atenção para onde ele está levando a gente nesse artigo. Não é? As pessoas começam a ter pânico em relação à pandemia atômica ou à pandemia do coronavírus. Por quê? Elas começam a enxergar antes delas, elas começam a ver que a morte está presente. Correto? E o que Lewis está querendo colocar aqui pra gente? Opa, peraí. Se a morte é tudo, então, será que existe algo além disso? Se a natureza é tudo que existe, não existe Deus, logo, portanto, tudo vai ter um fim. Então, qual é a sua motivação para continuar vivendo? Qual é a sua motivação para fazer as coisas? Esse é um ponto muito importante. Correto? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. O que as guerras, o clima, sabe esse negócio aí de... quando ele fala aqui de clima, mudança climática, aquecimento global, todas essas coisas, né? Então, o que as guerras, o clima, a bomba atômica e o coronavírus fizeram de fato foi nos forçar a lembrar do tipo de mundo em que vivemos. Fomos despertados de um sonho bonito e agora podemos começar a falar sobre a realidade. Então, assim, essa foi a frase que eu li no começo do podcast. Não é? Então, qual que é a realidade essa? Uma realidade interessante que o próprio Olavo de Carvalho fala às vezes, não é? Que muitas vezes você tem que pensar, né, na sua própria morte. Interessante, no Kenjutsu, para quem não sabe o que é Kenjutsu, é uma arte marcial, e essa arte marcial ela tem como base, né, os samurais, a luta de espadas, não é? Então uma das bases do Kenjutsu é você saber como morrer. Não no sentido assim, não, mas se preparar para a morte. Quando a gente para pensar nessas coisas, não no sentido fatalista, não estou falando de suicídio, mas no sentido da sua própria vida. O que você está fazendo, o que você está deixando. Às vezes você pode entrar em pânico mesmo, porque você realmente não está fazendo nada. Você não está contribuindo com nada. A sua existência talvez seja só um fardo para as pessoas ao seu redor. É muito interessante, muito interessante. Não é? Então, continuando. Vemos logo, assim que somos despertados,
que a questão importante não é se a bomba atômica acabará com a civilização, mas se a natureza, ou melhor, o mundo material, aquilo que a ciência estuda, é a única coisa que existe. Muito interessante, olha a questão que ele vai colocando, continuando. Comecemos supondo que a natureza é a única coisa que existe. Suponhamos que nada existiu nem existirá a não ser essa brincadeira sem sentido de átomos no tempo e no espaço, que, em uma série de centenas de acasos, infelizmente, produziram coisas como nós, seres conscientes que agora sabem que sua própria consciência é um resultado acidental de um processo sem sentido, e portanto é sem sentido, embora, ai de nós, sintamos que é importante. Então isso é muito interessante, porque se tudo que é importante, se tudo que é válido é aquilo que é material, se tudo aquilo que é válido é somente a natureza, né, somente o mundo material, a própria natureza em si, não é? E nós aprendemos na escola, em outros lugares, que a criação de todas as coisas foi feita por uma aleatoriedade sem sentido, só que, de alguma maneira, a humanidade, de uma aleatoriedade sem sentido, o homem veio de... como o cérebro do homem conseguiu ser racional em pensar em princípios lógicos, matemáticos e etc, etc, etc. Né, ele até coloca um tom de ironia aqui, né? Que de uma série de aleatoriedades da natureza veio nós, seres conscientes, né? É uma brincadeira que ele faz, ó. Que é uma pergunta difícil de ser respondida, né? E que está aí para ser respondida, né? Então, assim, se nós viemos apenas de uma série de aleatoriedades sem sentido, né? Se a natureza não teve nenhum controle, nenhum ente superior a controlando antes da sua própria criação, logo, C.S. Lewis ele vai dar algumas recomendações, né? Vamos ver aqui. Penso que nessa situação podemos agir de 3 formas. Primeiro, cometer suicídio. A natureza que me deu, cega e acidentalmente, para meu tormento, esta consciência que exige sentido e valor do universo, que não oferece nenhum dos dois, me deu também, felizmente, o meio de me livrar de tudo isso. Né? Então, se a natureza que é totalmente sem consciente, e essa mesma natureza, seja por acidente ou por criação voluntária de pessoas, criou o coronavírus, logo então, para que eu vou ficar existindo se tudo isso é aleatório? Né? A gente percebe que a natureza ela não é uma coisa bonita que nem falam os ambientalistas. Se você jogar um homem no meio do nada, ele morre. No meio da selva amazônica, ele morre. A civilização ela é justamente esse processo. É para nós nos protegermos da natureza. É para nós nos protegermos da natureza. Porque a natureza não é a nossa amiga. Né? O homem, durante toda a sua vida, luta contra a natureza. E por isso ele criou a civilização. Para não ficar refém da fúria da natureza. Fome, peste, doença, tempestade. Tá entendendo? Nós criamos, vamos dizer assim, esse mundo artificial para sobrevivermos contra o mundo natural. Tá entendendo? Então, segunda recomendação que ele dá. Decidir aproveitar o máximo que puder. Exatamente. Assim, se tudo veio do nada, se tudo é simplesmente um acaso sem sentido, então por que eu vou ter valores morais? Por que eu vou simplesmente obedecer os 10 mandamentos? Não faz sentido. Carpe diem, pô. Vamos viver como tem que ser vivido, sem preocupação nenhuma. Mas mesmo as pessoas que não acreditam nos 10 mandamentos, que não acreditam em princípios religiosos, elas vivem como se tivesse algum princípio religioso dentro delas. Não é? É só você ver, por exemplo, a quantidade de pessoas que não vão para a igreja e tem dentro de si pelo menos alguns dos 10 mandamentos regendo a vida delas. Não é? Honrar pai e mãe. Não é? Não fazer falso testemunho contra o próximo.
Interessante. Que são coisas que não podem vir simplesmente de uma mente que foi criada só pela natureza. Porque se a natureza nos criou, então o nosso intelecto também estaria limitado a ela. Eu vou explicar isso mais adiante, mas preste atenção. Terceira dica que o C.S. Lewis vai dar. Desafiar o universo. Você pode dizer que tudo seja racional. Eu não sou, menos você não é racional, mas você pode dizer que tudo é racional. E se não houver misericórdia, serei misericordioso. Não interessa o curioso acaso que me produziu. Né? Então isso é muito importante. Né? Então se a natureza é tudo que existe, se não houve nada por trás da natureza, mesmo assim você pode ter um lampejo, uma luz e falar, não, eu vou ir contra essa série de aleatoriedades que nos criou. Eu vou agir com misericórdia, mesmo que a natureza não seja misericordiosa. Que a gente sabe que ela não é. Correto? Né? Então, onde Lewis está nos levando aqui no artigo? Então, vamos só relembrar um pouco. Nós começamos falando sobre o pânico, né? Sobre a pandemia. Meu Deus, sobre a era da bomba atômica. E trouxemos aqui para o coronavírus. Né? Não sei o que, estou estudando. Né? Então, aí Lewis vai falar o seguinte, não, peraí. Toda essa histeria, toda essa pandemia, etc, etc, por quê? Porque você está confrontando a sua própria morte. E às vezes você não gosta de pensar nisso. Não é? Por quê? Porque muitas vezes a sua própria consciência, você foi ensinado a estar limitado somente à natureza, ao materialismo baixo. Não existe mais nada além do mundo material. Além do que a natureza criou com a sua própria aleatoriedade. Não é? Então veja bem, uma questão que a gente pode colocar aí. Você imagine que se o mundo, o universo, ele tem certas regras matemáticas, como a gravidade ela não pode vir de uma aleatoriedade. Antes do mundo ser, ou melhor, antes do universo ser formado, o conceito de gravidade, ele já deveria existir antes mesmo do primeiro átomo que surgiu na existência. Porque o projeto, eu não sei se vocês já fizeram um projeto, né? Eu trabalhei na engenharia, né? Então eu fiz projeto elétrico, né? Já fiz muito projeto elétrico, hidráulico eu não lembro muito, né? Mas assim, uma série de projetos, desenhava lá o papel. Né? Então você tem um rascunho, né? De você colocar um prédio em pé. Então todos os cálculos matemáticos daquele prédio, eles são feitos antes. Não pode ser feito não pode ser feito na hora que o prédio está sendo feito, senão o prédio vai cair, pô. Você faz tudo antes, você calcula tudo antes, né? Você não pode fazer que nem as pontes lá do Rio de Janeiro que sempre caem. Ou os prédios do Brasil muito louco. Tem que fazer tudo antes, para aquilo aguentar anos e anos e anos. Então esse é o ponto. Então, o Lewis aí, ele está entrando numa questão moral. Não é? Se a natureza é tudo que existe, de onde vem a nossa moralidade? Será que a nossa moralidade também provém da própria natureza? Também provém de uma mente limitada ao mundo natural? Essa é a questão. Não é que está sendo discutido aqui, né? Aí ele vai falar um pouquinho mais aqui. Mas, como vínhamos supondo, a natureza, o sistema espaço, tempo e matéria, for a única coisa que existe, então, sem dúvida, não poderá haver nenhuma outra fonte para nossos padrões, certo? E é isso que eu quero falar um pouco, já entrando na última parte aqui do nosso podcast. Então, isso é muito interessante. Onde que surge, né, a fonte dos nossos padrões? Não é? A fonte da nossa própria moralidade. De onde surge o certo e o errado, o bem e o mal? Óbvio que eu vou dar um resumo aqui, mas eu vou fazer um podcast específico para a gente refletir um pouco sobre de onde surge o conceito de certo e errado, de bem e de mal. Se é simplesmente uma construção social ou se vem de uma fonte externa à própria humanidade. Isso é muito interessante. Não, mas assim, por exemplo, vamos aqui analisar alguns pontos de onde vem a nossa fonte, os nossos padrões morais.
não é? E eu quero apresentar aqui alguns padrões morais que são ditos por pessoas que acreditam naquilo que o Lewis acabou de dizer, que só existe apenas espaço, tempo e matéria, não existe nada além disso, não é? Então, por exemplo, né, 5 possíveis origens da moral entre os homens, que normalmente é dita por aí. Né? Essas 5 são a evolução, que a moral ela vem da evolução, que a moral ela vem da razão, ou que a moral ela vem da consciência, ou da natureza, ou do utilitarismo. Né? Então, a moral é, vamos dizer assim, certas regras que dizem para nós o que é certo e o que é errado. Normalmente a moral ela provém de alguma religião. Não é? Eu não quero entrar na questão aqui qual religião é certa ou errada, porque não basta apenas nós falarmos isso, nós temos que mostrar pontos e detalhes e não dá tempo. Não é? Inclusive já está terminando o meu tempo aqui no podcast, mas podemos dizer que entre as grandes religiões do mundo nós vemos certos padrões morais parecidos, mesmo que elas nunca tenham se encontrado. Então você vai ver que, por exemplo, lá, sei lá, 4.000 anos atrás, com Moisés, com os 10 mandamentos, uma sociedade ali no Oriente, que nunca ouviu falar dos judeus, também tinha algumas práticas. É isso que Lewis ele vai falar no livro Abolição do Homem, que eu vou fazer um podcast sobre isso. Não me cobrem, eu não sei quando, mas eu vou falar. Né? Então, por exemplo, a evolução, né, que esse é o ponto, né? Então, se o universo ele é criado a partir de certas aleatoriedades, né? E no meio dessa aleatoriedade vem o processo evolutivo da natureza, né? Sai lá de uma célula e vai acontecendo uma série de transformações, uma série de evolução e vai aparecendo os grandes animais e também o homem, né, surgindo ali de várias maneiras, né, através da evolução. A evolução também é um assunto complicado porque existem... Normalmente na escola nós aprendemos que só existe um tipo de evolução, mas muito pelo contrário, os debates científicos, não é, que eu acabo acompanhando sobre isso, você tem várias linhas científicas sobre a evolução, não é só uma. Mas tem várias. Mas existe uma, vamos dizer assim, não uma corrente dominante científica, mas uma corrente que é muito mais propagada pelos meios de comunicação, que é o padrão evolucionista comum, né, que o homem surgiu, né, vamos dizer assim, de um primata e começou a nascer, etc. Então, porque a ciência ela não é algo assim, um bloco uniforme, mas ela é apresentada pra gente como se ela fosse um bloco uniforme. Enfim, Brasil, né? Continuando, né? Então, se a moral ela vem da evolução humana, né? Então, por exemplo, se a moral humana ela é forjada a partir da evolução humana proposta por biólogos, a moralidade está sempre mudando. Não é? Por exemplo, por milênios a escravidão fora algo normal. A sociedade mais poderosa deve escravizar a mais fraca. Hoje ela não é mais aceitável, a escravidão. Não é? Mas quem disse que ela não pode voltar? E se ela retornar, e você disser que mesmo assim isso está errado, você está dizendo que é um parâmetro que define a moralidade além da simples evolução. Não é? Então, por exemplo, se a moralidade ela vem da evolução, logo, portanto, é mais do que justificável que uma sociedade, uma civilização mais poderosa escravize humanos ou sociedades inferiores. Por que não? É um processo evolutivo. Nós evoluímos. E isso era comum, não é? No iluminismo começou a surgir essas ideias. E também daria um outro podcast falar sobre isso, não é? Então, assim, por quê? Porque nós somos mais evoluídos. Somos seres mais evoluídos, então nós podemos escravizar estes negros aqui. Não é? Por quê? Porque você é uma moralidade que vem a partir da evolução biológica. Certo? Então, portanto, se nós não temos mais escravidão, ou pelo menos a maioria da humanidade, ou uma parte dela, considera a escravidão errado, logo, portanto, é porque essas pessoas não acreditam que a moralidade advém do processo evolutivo, que o mais forte deve dominar o mais fraco. Não é? Existe algo além da natureza. Então, segundo, não é? Então a moralidade ela não vem da evolução, certo? Nossos padrões de certo e errado. Logo, portanto,
a moralidade vem da razão. A nossa própria razão criou certos modos de vida para nos guiar naquilo que seja certo ou errado. Não foi Moisés, não foi um ente externo. Então, vamos lá, né? Então, por exemplo, se a razão ela é uma poderosa ferramenta para entendermos a moralidade, mas não é a fonte de moralidade. Um assassino que planeja executar a vítima está usando a razão para planejar a melhor forma para concluir o assassinato. E a razão, enquanto tal, não altera se aquilo é certo ou errado. Certo? Eu estou lendo aqui porque essas são as minhas anotações, tá? Vocês não vão encontrar em nenhum lugar, são anotações minhas aqui. Então, por exemplo, a razão ela não é nem moral nem imoral, ela é amoral. A razão ela não faz julgamentos daquilo que seja certo ou errado. A razão é uma poderosa ferramenta para você atingir o fim. Seja para você criar este equipamento pela qual eu estou fazendo esse podcast, né, criar ferramentas para ajudar pessoas, ou simplesmente planejar um assassinato. Criar um mensalão e roubar o Brasil. O jeito tem que ter uma razão, ele tem que ter processos lógicos aí. Entende? A razão, enquanto tal, ela não consegue criar padrões daquilo que seja certo ou errado, porque ela é apenas uma ferramenta para atingir certos fins. Tem que ser tem que ser de uma outra fonte. Então a razão também faz parte só do mundo natural. Então você pode falar assim, tá, mas se não é evolução biológica, se não é a razão, então é a nossa consciência. Vamos dizer assim que a razão, ela está dentro da consciência, não é? Nossa consciência, né? Aquela, não, você tem que ser consciente, você pode ser assim, a nossa mente, assim, de alguma forma. E a consciência, ela agrega, além da razão, ela congrega as suas emoções, ela congrega uma parte da sua história e por aí vai. A sua consciência, o seu ser, ele sim é capaz. Ele pode ser a fonte da moralidade, a consciência. Vamos ver aqui, vamos ver. A consciência não pode ser sozinha a fonte da moralidade, pois os nazistas agiam de acordo com sua própria consciência para matar milhares de judeus. Se minha consciência diz algo e a do outro diz outra, logo, não podemos afirmar que a consciência sozinha é a fonte da moralidade. Então, assim, como que nós podemos resumir aqui esse negócio que eu escrevi? Está dizendo assim, como você pode dizer que um nazista está errado sem um padrão superior moral? Porque assim, você pode chegar para o nazista e falar para ele, você está agindo errado. Não, peraí, estou agindo de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu aprendi. Quem é você para falar que eu estou errado? Não existe certo e errado. Mas o nazista vai falar para você, não, peraí, errado é você que não gosta de matar judeu, que não gosta de colocar eles no campos de concentração. Não é? Então, assim, não pode ser a consciência de cada pessoa. Porque senão, nós não conseguiríamos, hoje em dia, dizer que os nazistas estão errados. Porque nós falaremos assim, não, peraí, não. Você não pode julgar a consciência. Então tem que ser algo que está acima da consciência de um nazista e de um antinazista. Um padrão superior que vai julgar e você vai, a partir dessas leis, desse julgamento, dizer, não, você está errado. Por quê? Não é a minha consciência que está te julgando, mas um padrão superior que diz que assassinar, matar judeus é errado. Esse é o ponto, não pode ser a consciência. Então aí você fala assim, mas se não é nenhum desses, então é a natureza humana. Certo? Não é a evolução biológica, não é a consciência, né, e não é a razão. É a própria natureza humana, a constituição humana, né? A própria natureza humana, a maneira como o homem vive. Não é? O homem criou, é isso que é a fonte da nossa moralidade. Através de muitos e muitos milênios nós fomos sabendo o que é certo e errado, a parte de sobrevivência, etc. Né? Então vamos ver, né?
A natureza humana não é a fonte de moralidade, muito pelo contrário. Quando vemos a natureza humana, entendemos que precisamos da moralidade. A natureza humana por si só age por seu próprio interesse egoísta e mesquinho. Não é? Então, as leis justamente foram criadas para controlar a natureza humana, os modos e os costumes, entendeu? Para não deixar que o nego faça aquilo como ele quer. Não, mas você vive em sociedade, cara, você tem que respeitar as leis e tal, porque senão, não é, se deixar, vira o caos. Né? Então, olha que interessante como a natureza humana age. Quando teve a greve dos policiais, acho que foi no Ceará, não nesse ano, alguns anos atrás, não é? E de repente, cidadãos comuns que viviam suas vidinhas, alguns viram a oportunidade ali, sem policial, começaram a roubar as lojas. Né? Às vezes tem seres humanos que só obedecem por causa da lei. Então a natureza humana, por si só, não é fonte de moralidade. Né? Então o utilitarismo, não é? É o último ponto. Né? Então o que é o utilitarismo? O utilitarismo é a alegação de que o que é moralmente correto é determinado por qualquer coisa que crie maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Então, assim, o sujeito X é utilitarista, né? Não, eu sou uma pessoa que só quero ser feliz, não importa como. Se eu precisar gastar dinheiro, se eu precisar fazer algumas coisas erradas, o importante é a minha felicidade. Eu sou uma pessoa utilitária. Então, o problema é que se 90% da população desejar o retorno da escravidão, pois isso facilitaria suas vidas, isso faria a escravidão correta? De acordo com o utilitarismo, sim. De acordo com o utilitarismo, facilitaria a vida das pessoas. Então, logo, nós temos que aplicar esse padrão moral. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Né? Óbvio, existem outras coisas, outras fontes das moralidades que as pessoas falam que surgem, mas esses são os 5 principais, não é? A evolução, a razão, a consciência, a natureza humana e o utilitarismo. Isso é muito importante, porque aí nós podemos perceber, com esses 5 argumentos principais, que a fonte da nossa moralidade, ela não é a natureza e nem a matéria, como está dizendo o C.S. Lewis aqui. Não é? Como ele começou naquele artigo que nós começamos a ler, Viver na Era Atômica. Que apesar do título, também como nesse título de podcast, qual que é a intenção aqui? Fique tranquilizado, fique tranquilo. Existe algo além da própria nossa limitação aqui, do nosso espaço-tempo. É isso que Lewis está querendo dizer em todos os sentidos, né? Então, a conclusão que nós podemos tirar é o seguinte, né? A natureza ela não é o fim de todas as coisas, é isso que Lewis está querendo dizer para você. Né? Então, fique tranquilo. Né? Não estou dizendo que você não precisa tomar os seus remédios, ter precaução, mas se controle. Né? O Chesterton dizia que a natureza é nossa irmã, não é nossa mãe, né? Então as pessoas falam assim que não, a natureza não é minha mãe não, porque minha mãe é misericordiosa, a natureza não. A natureza, se você jogar um ser humano sozinho lá, vixe, meu amigo, não dura 5 minutos. Não é? Portanto, fique tranquilo. A humanidade já passou por tempos piores. Importante é lembrar que existe uma história além do mundo natural, que existe vamos dizer, muito mais do que o espaço, tempo e por aí vai. Da onde vem a nossa fonte da moralidade, certo? Então eu pretendo um dia fazer um podcast mais específico, né, sobre o que é certo e errado, e aí nós podemos ter uma reflexão de onde vem a fonte da moral, mas aqui você já pode ter uma palhinha do que eu estou querendo dizer, certo? Então não se esqueça de entrar na loja de roupas do Romanini, lá ele tem roupas maravilhosas, roupas da Wake Up Imperium, você vai ter tudo de melhor, vai lá, compre, né? Para de comprar nessas grifes aí, que ajuda coisas erradas, e compre roupas na loja do Romanini. É isso que importa, tudo bem, meus caros? Então, muito obrigado. Ah, e também tem uma coisa, hein? Nós temos agora lives no YouTube toda quinta-feira,
às 10 da noite. Então entre já no nosso canal do YouTube, Oliver Talk, e você já assina e você vai receber lá o aviso quando tiver live, sempre 10 horas. Então, você vai estar ouvindo hoje, vai ter hoje live às 10 horas da noite, sempre toda quinta-feira às 10 horas, correto? E outra coisa também que não posso esquecer, entraram 2 programas novos no Oliver Talk. Eu Não Sou Seu Guru, que é um programa que eu estou fazendo para Shockwave Radio, e eu falei que eu também iria colocar no Oliver Talk, certo? Então estou colocando aí, então é um programa legal, né? Um programa irônico, que a ideia é ser um programa de humor, mas também tem a parte educacional. Então eu não sou o seu guru, eu sou o Oliver Panchatantra, e a ideia ali quando a Ju veio falar comigo, ela disse, eu queria assim, algum programa que desse conselhos para as pessoas, né? Tem muita assim, gente precisando encontrar o caminho. Eu não queria fazer um outro programa assim, parecendo um coach. Então eu falei, eu não sou o seu guru, eu sou tipo uma espécie de guru invertido. Então naquele programa, tudo que você fizer ao contrário vai dar certo, né? Eu tô tentando ser engraçado lá, não sei até onde vai, mas é isso que importa, tá? E também nós estamos colocando as nossas lives, que eu te falei aqui no YouTube de quinta-feira, aqui também no podcast. Então, sexta-feira. Então, quarta-feira você vai receber o programa Eu Não Sou o Seu Guru. Sexta-feira você vai receber as lives aqui no podcast. E terça e quinta fica os Oliver Talks normal. Então, vamos lá. Terça e quinta, Oliver Talk normal. E quarta-feira, Eu Não Sou o Seu Guru. E sexta-feira, Oliver Live, você vai receber no podcast. Lembrando que a Oliver Live, ao vivo, acontece toda quinta-feira às 10 horas da noite no YouTube, certo? Na sexta-feira, eu só coloco o áudio aqui no podcast, tratado, tal, para não ficar ruim, certo? Então, terminados os avisos, esse podcast já está muito grande, não era? Minha ideia era 20 minutos. Então, até a próxima e a gente se encontra por aí. Forte abraço. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.